que muitos estão vivendo numa escassez espiritual, sedentos, famintos, desejosos, mas não pela comida deste mundo, por aquilo que vem do céu, por aquilo que vem do alto, por aquilo que vai trazer uma verdadeira, um saciar na sua alma, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Interessante que a palavra de Deus diz que o próprio Deus está enviando essa fome. O próprio Deus está enviando essa fome. Sabe por quê, querido? Para que as pessoas busquem na palavra de Deus, para que as pessoas busquem na presença de Deus, para que elas reconheçam que elas precisam de Deus, para que eles saibam que eles necessitam de Deus, que sem Deus nada somos, nada podemos fazer, não vamos a lugar nenhum, como Jesus diz, que se não estivermos ligados na videira, seremos como um galho morto, que não pode fazer nada. Agora, por que eu preciso ouvir as palavras de Deus? Qual é o fundamento de ouvir as palavras de Deus? A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus para ter fé. E por que eu preciso ter fé? Para que eu preciso ter fé? Para que eu preciso me mover em fé? Para que eu preciso caminhar em fé? A Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Por que eu preciso de fé? O apóstolo João vai dizer: a fé nos faz vencer este mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu preciso ouvir a palavra, ter fome da palavra, para ter fé. E tendo fé, eu vou manifestar o quê? O encorajamento, a força, a dinâmica, a vida, para caminhar sobre essa terra e vencer as circunstâncias, vencer as barreiras, vencer os impedimentos e caminhar no mundo de Deus, caminhar no reino do Espírito, caminhar na voz do Espírito. De vez em quando você conversa com alguns crentes, está a cabeça baixa, derrotado, pastor, só Jesus na causa. Eu falei, só Jesus na causa mesmo, meu irmão. Palavra, oração, ouça a voz de Deus, ative a sua fé na presença de Deus. A Bíblia diz, querido, que se tem uma coisa que Deus se agrada, Hebreus capítulo 11, versículo 6, Deus se agrada daqueles que manifestam a fé. É impossível aqueles que caminham com Deus, ou que desejam estar com Ele, não caminharem em fé. E se caminharem sem fé, jamais agradarão a Deus. Uma coisa que agrada o Senhor é a fé. E eu pergunto para você nessa noite, como é que está a tua fé? Nesse momento da sua caminhada, nesse momento, nesta hora agora, como está a tua fé? Talvez alguns estão igual Pedro, igual os discípulos, dizendo: Senhor, ajuda-nos, aumenta a nossa fé. A fé está contida, fraca, introspectiva. Sabe o que falta, querido? Ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está faltando? Ter fome, ter sede da palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu manifesto o meu desejo pela palavra, a fé vai se manifestando dentro de mim, e nós vamos vencendo dia após dia com a fé que Deus coloca dentro de nós. Amém? Jesus disse em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Essa palavra que você tem, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Não é uma palavra natural, não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós crescemos em fé, nós agimos por fé, e o nosso espírito vai ser vivificado, e nós vamos ter vida, porque a vida veio através da palavra do Senhor. O desejo de Deus, querido, foi alcançar, sempre foi alcançar e saciar a humanidade. Se nós olharmos um pouquinho no Antigo Testamento, e se você vê o povo que estava no Egito, o povo sai do Egito depois de 430 anos de escravidão, e eles vão para o deserto, porque Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Isso fala de fartura, fala de bênção, fala de prosperidade, de algo abundante.
algo abundante. Mas quando o povo sai a peregrinar pelo deserto, você vai ver o povo murmurando com Moisés e com Arão. Eles murmuravam porque no Egito, ainda debaixo da escravidão, eles tinham o que comer e o que beber. Eles comiam carne, comiam pão, comiam cebola, comiam pepino, comiam tudo que você pensava. Se alimentavam. Mas quando eles saem para um deserto, eles saem para uma dependência de Deus. Até chegarem na terra prometida, houve um processo longo em aprender a caminhar com Deus. E dentro desse período de provação no deserto, muitas vezes faltou pão, muitas vezes faltou água, muitas vezes faltou carne, muitas vezes faltou comida. E sabe que em alguns momentos Deus até permitiu isso para provar o coração de alguns. Quer ver? Só abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Olha o que diz aí, do versículo 1 em diante, até o versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Muitas vezes Deus permitiu o seu próprio povo ser provado, humilhado, para saber onde estava o seu coração, onde estava o seu posicionamento, aonde estava a sua vontade. Deus permitiu que Israel fosse provado muitas vezes com escassez de água, de pão, de carne, passasse por humilhação, para saber o que estava no seu coração, porque é no momento da humilhação, no momento da escassez, é que o nosso coração é revelado. É nessa hora que nós vamos glorificar a Deus, ou que nós vamos murmurar contra o Senhor e até blasfemar contra a sua presença. E o povo muitas vezes, querido, nesse deserto passou por esses intempéries, e infelizmente murmurava constantemente ao Senhor. Murmurava constantemente ao Senhor. Alguns chegavam a dizer assim: por que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para essa terra sem nada? Era melhor ter ficado no Egito, porque pelo menos no Egito tinha comida, tinha bebida, tinha carne, tinha cebola, tinha pepino, tinha tudo aquilo. E nos tirou. Será que não havia as covas suficientes para morrermos no Egito, para morrermos agora nesse deserto? Irmão, é duro quando uma pessoa vem para Cristo, quando um homem ou mulher vem para Cristo e começa a passar por provas nas suas vidas, na sua casa, na sua família, e deseja voltar para trás, e deseja olhar para o Egito e dizer: pelo menos lá no mundo eu tinha comida, bebida, pelo menos lá no mundo eu tinha dinheiro na minha carteira, pelo menos no mundo eu tinha outras amizades. E muitos, em momentos de provas, em momentos de lutas, murmuram e dizem isso: pelo menos lá, quando eu estava lá nas noites, pelo menos lá eu tinha amigos, eu tinha alguém que batia nas minhas costas, pelo menos eu tinha as coisas que eu fazia, que eu tinha uma sustentação. O povo no deserto, querido, estava dizendo isso para Moisés. E eles disseram para Moisés: era melhor se nós estivéssemos lá no Egito, Moisés, porque pelo menos no Egito a gente tinha o que comer. Só que eles eram tão vis que eles não pensavam que eles eram escravos, cativos, presos, dominados. Estavam debaixo do jugo da servidão, não tinham o direito de ir e vir, a não ser amassar o barro com o seu próprio pé e fazer aquilo que o faraó queria, que o faraó era a tipificação do próprio Satanás. Estava debaixo da escravidão do Egito. Se formos contextualizar hoje o mundo, debaixo da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, ainda diziam essas coisas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, versículo 2. Preste bastante atenção, querido,
essa palavra nessa noite. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá, e o povo colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Agora lá no versículo 14: e quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Nós vamos ver, querido, nesse relato da palavra de Deus, após murmurações e murmurações, reclamações e reclamações, Deus envia um pão do céu. Deus envia codornizes. Em algum momento dessa caminhada, a água brota da rocha para matar a sede do povo. Perceba que o que Deus está fazendo é sobrenatural. O pão desce do céu. As codornizes são enviadas da parte de Deus também de forma sobrenatural. A água brota da rocha de forma sobrenatural. Por que de forma sobrenatural? Porque é pela uma intervenção de Deus. É Deus quem faz aquelas situações acontecerem. Quando nós olhamos a provisão de Deus para o seu povo, sem falta, com grande medida, nós vamos ver que o Deus que nós servimos não é um Deus que nos deixa perdidos e abandonados no deserto. Mas muitas vezes nós sofremos por causa da nossa própria murmuração, por causa da nosso próprio descontentamento, da nossa própria dúvida, da nossa própria falta de fé e de convicção no Senhor. E por causa disso, muitas vezes nós olhamos para trás. Fala a verdade, querido, nesses dias você tem olhado para trás? Nesses dias passou no seu coração: servir a Deus é difícil, estar na igreja é complicado, como era bom quando eu estava lá fora. Será que nesses dias o seu coração tem olhado para trás? Tem contemplado as coisas lá de trás e tem desejado por elas? Nada se compara, meu querido, a viver com a presença de Deus. Nada se compara a ser dependente da presença de Deus. Quando nós olhamos para trás, nós devemos lembrar o seguinte: que nós vivíamos uma vida de escravo, uma vida de sujeição, uma vida de derrota espiritual, uma vida sem esperança, uma vida amarga por causa do pecado. Nós nos devemos lembrar disso. O Senhor proveu pão, carne, alimento, fartura, água, aquilo que o povo precisava. E o povo constantemente murmurava. O povo nesse momento estava aprendendo a caminhar com Deus. Irmão, de vez em quando eu converso com a minha esposa, a pastora, e ela conversa comigo, e a gente não murmura, mas desabafa um para o outro na nossa caminhada. Será que nós olhamos assim e falamos: meu Deus, essa prova não vai acabar nunca, Senhor? Parece que nós olhamos assim no horizonte, dizemos assim: ainda está longe.
mas nós nos lembramos que existe uma promessa sobre as nossas vidas, que aquele que nos chamou é fiel, que aquele que nos chamou é justo, que aquele que nos chamou é santo. E eu me lembro de uma palavra que Jesus disse para Pedro. Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, deixamos pai, mãe, casa, filho, deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Pedro estava preocupado, queria saber como é que ia ser a caminhada. Nós abandonamos tudo, Senhor, por causa de ti. Jesus disse: Pedro, nesta vida aqui 100 vezes mais. Só que Jesus disse assim, tem uma ressalva: 100 vezes mais com tribulações. 100 vezes mais, mas vai ter tribulação junto, acompanhado. Mas é 100 vezes mais. E olha, e tem mais: na vida vindoura, a vida eterna ao meu lado. Deixamos tudo para trás para seguir aquele que vive e um dia habitar com Ele eternamente. Pare de olhar para trás, querido. Pare de olhar para trás nessa noite. Pare de olhar para trás. Deus te chamou para olhar para frente. Não se preocupe com a carne que você comia. Não se preocupe com a água que você bebia. Não se preocupe com o dinheiro que você tinha. Deus fará muito mais abundante além daquele que você tem pedido ou pensado. Ele fará. Deus está preocupado conosco. Sempre esteve preocupado conosco. Sempre cuidou de mim e de você. Não é pelo que você está passando que isso representa ou significa que Deus te abandonou. Sabe, querido, o povo recebeu o maná que veio do céu. Nós lemos o texto que o povo recebeu o maná pela manhã, quando eles acordaram. A Bíblia diz que quando o orvalho acabou, o orvalho se dissipou sobre a relva, estava lá uma coisinha miudinha. Uma coisinha miúda, Moisés disse, uma coisinha miúda. E o povo olhou para aquela vastidão de coisa miúda que estava sobre a grama, a relva, a terra. O povo disse assim: o que é isso aí? O que é isso? Sabe, querido, quando nós andamos numa vida de murmuração, nós não sabemos discernir as coisas que vêm de Deus. Sabia que maná significa o que é isto? O povo disse: o que é isto? Moisés, espiritual, tinha visão de Deus e não era murmurador, disse: gente, este é o pão que desceu do céu. Mas quem vive murmurando e reclamando da vida, não entende as coisas que Deus está preparando para ele, nem sabe que o que está vindo para a vida dele é do céu, está ali diante dele. Eu me lembro de Jesus, João 6, capítulo 6, Jesus se revela como o pão da vida. E dentro da sua revelação de pão da vida, ele vai falar muitas coisas com os judeus. Mas nós estamos em Êxodo, capítulo 16, e o povo estava reclamando por causa de comida. Deus proveu pão, proveu carne, proveu água. E quando o pão desce do céu, o povo fica perdido sem saber o que é isso. Será que é uma planta nova? Será que é um negócio novo que surgiu, brotou da terra? O que é isso aí? Talvez um perguntou para o outro: você já descobriu o que é? O outro disse: coisa estranha, rapaz, esse negócio. Talvez o filho perguntou, puxou a barra da mãe: mãe, o que é esse negócio aí? Negócio cheiroso, mas o que é? Aí a esposa perguntou para o esposo: você já descobriu? Alguém falou para você o que é? E ninguém sabia o que era. Moisés disse: gente, esse aí é o pão. É o pão que Deus enviou do céu para vocês. Sabe o que estava dizendo? Vocês murmuram e reclamam contra Deus, mas o Senhor nunca deixa você na mão. O Senhor nunca desampara você. O Senhor sempre vem com a provisão. O Senhor sempre vem com a bênção. O Senhor sempre se lembra de você. Ele está sempre pronto a estender as suas mãos para você. Sempre, sempre está lá ali. O problema, querido, que essa comida era celestial e ela era desconhecida pelos homens. Porque só um homem espiritual compreende as coisas espirituais. Já conversou com quem não é espiritual? Quando você fala de uma visão, ou você fala de um sonho, de uma revelação, você fala: ah, irmão, você dormiu com a barriga cheia? Que isso, rapaz, não pode acontecer isso não. Quando você fala algo do espírito para aquela pessoa que é carnal, até muitos crentes,
Aí você conta algo, o Espírito fala assim: ah, eu não acredito nessas coisas não. Será que é isso mesmo? Que é isso? Que é isso? Só que um homem ou mulher espiritual consegue discernir as coisas celestiais, as coisas que vêm de Deus, a provisão que vem de Deus. E muitas vezes, por causa da nossa reclamação, nós não entendemos o que Deus está fazendo, porque estamos tão envolvidos nas contendas e reclamações e murmurações, e levanta reclamando, e reclama o dia inteiro. Chega em casa, reclama com a mulher. Se o cachorro passa na frente, dá-lhe um bicudo no cachorro. Se tiver um gato também, joga na parede. Meu irmão, e tá ruim, e não dá, e não pode, e não vai, desse jeito não vai. Aí já reclama da política, reclama do presidente, reclama de todo mundo. O maior culpado da história é o presidente, agora é o Temer, coitado dele. E se esquece que está murmurando contra Deus, contra o próprio Deus. Moisés disse: olha, vocês não estão murmurando contra mim, contra Arão não. Vocês estão murmurando contra o próprio Deus. Não reclame. Irmão, quando nós passamos pelas nossas provas, dá aquela vontade de reclamar. Vem assim, vem aqui na goela assim, aquela vontade de falar assim, sabe, mas como é que pode de novo? Mas aí a gente engole seco, a gente bota o joelho no chão e fala: Deus, o Senhor está no controle, Pai, o Senhor ainda está no trono, nada pode mudar, nada pode intervir as tuas mãos. Eu sei que o Senhor está no controle. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor está fazendo. Nenhuma prova, nenhuma luta é maior do que Ele. Agora eu preciso guardar a porta dos meus lábios, para eu não pecar contra o Senhor, murmurando contra a sua vontade. Eu preciso guardar a porta dos meus lábios. Não faltou pão, não faltou água. Só que tudo veio na hora de Deus. E muitas vezes nós queremos na nossa hora. Eu orei, Deus não respondeu. Eu pedi, Deus não deu. Porque nós queremos na nossa hora. E a hora é do Senhor, não é a nossa hora. A Bíblia diz, também no Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, que Jesus multiplicou pão e peixe. Nós olhamos a intervenção de Deus no passado com o povo de Israel, e olhamos Jesus diante dos seus discípulos e da multidão que o seguia. Jesus nunca despedia ninguém, querido, com fome, desesperado, desamparado, angustiado. Jesus nunca despedia ninguém sem uma provisão. Quando alguém chegava doente, Jesus o despedia curado. Quando alguém chegava triste, Jesus o despedia alegre. Quando alguém chegava descontente, amargo da vida, Jesus instalava alegria no coração daquela pessoa. Quando alguém chegava com fome, sabe o que Jesus fazia? Pegava um pão de um menininho que estava ali, provia pão e peixe e multiplicava e mandava o povo embora com a barriga cheia, e ainda sobrava no cesto cheio a provisão de Deus. Jesus nunca deixou ninguém desamparado e nunca vai deixar. Sempre interviu nas nossas vidas. Uma mulher certo dia estava perto do poço de Jacó. A Bíblia diz que era uma mulher samaritana, João capítulo 4. E ela estava pegando água, e Jesus estava ali. Eles traçam um diálogo. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher disse: mas que dar de beber, Senhor? Eu sou samaritano, samaritano não pode falar com os judeus, nós não se damos bem. Aí Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem te pede, tu me darias, e eu te daria água viva. Nós precisamos discernir, querida, a presença de Deus. Jesus nunca vai deixar eu e você, nunca vai nos despedir de mãos vazias, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos ama e que se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com a nossa vida, se preocupa com o nosso coração, com o nosso estado, com a nossa vida. A Bíblia diz nos Salmos que Deus sabe e reconhece que nós somos pó, que nós somos pó. Os irmãos até lembram da oração do pó? Lembra da oração do pó? O pastor pregou à noite, uma hora e meia de pregação, e falou que nós somos pó, e chamou o diácono no final da oração. No final da pregação, chamou o diácono para orar. Irmão,
irmão Pedro, vem aqui orar, faz a oração final. O irmão Pedro todo feliz, né? Cheio daquela palavra que nós somos pó. Senhor, obrigado por essa noite. Eu sei que eu sou pó, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha esposa é pó. Abençoa a minha esposa é pó. Abençoa os meus filhos com pozinho e toda a poeirada da tua igreja, Senhor. O irmão entendeu que ele era pó. Eu e você precisamos entender que nós somos pó. Amém? Porque quando nós entendemos que nós somos pó, nós estamos nas mãos do Senhor. Nós dependemos do Senhor a cada dia. Amém? O texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz que Deus o humilhou, deixou ter fome, sustentou com o maná que eles não conheceram. Eles comeram uma comida que nem eles conheceram. Mas Moisés conhecia. Mas o povo não conhecia. Mas Moisés conhecia. Mas o povo não conhecia. E estava comendo coisa que nem conhecia. E o que eles não conheciam, que eles estavam comendo, era de Deus. Irmão, nós vamos comer muitas coisas que vêm de Deus, nós vamos nem saber que está vindo de Deus. Mas o desejo de Deus é que você saiba que o que você está comendo, bebendo, vem dele para a sua vida. Amém? Deus quer dar discernimento para você compreender que aquilo que Ele está provendo vem dele. Para que quando você colocar as suas mãos, você compreenda que a provisão é do Senhor. A bênção vem do Senhor. Não foi da mão de homens, não foi da sua amizade, não foi daquilo que você projetou, mas foi da mão de Deus. Quando provamos algo diferente, nós ficamos admirados. Quando você prova uma comida diferente, você fica admirado, você fala, nossa, que sabor essa comida, eu nunca comi isso. Que coisa gostosa, né? Tem tanta coisa gostosa para provar ainda, né? A gente assim, quer provar tanta coisa boa, ainda tem tanta coisa boa para provar. Quando você for provar, lembra de mim. Irmão, tem tanta coisa boa para provar. Só que nós pensamos em provar as coisas da terra. Esquecemos de provar as coisas celestiais. Tem tanta coisa para você provar de Deus ainda que você nem imagina. Tanta coisa celestial para ser provada na sua vida, irmão. Tanta comida de Deus para ser provada na sua vida. Há um cardápio celestial tão vasto no céu. Há tantas coisas a serem provadas e degustadas por mim e por você. E muitas vezes nós não provamos e ficamos só na comidinha corriqueira do dia a dia. Arroz, feijão, bife, ovo. Arroz, feijão, um pouquinho de repolho, salada. E ficamos naquela comida cotidiana. Mas se tratando da celestial, nós oramos 5 minutos, provamos só um pouquinho. Ao passo que Deus está nos chamando para passar tempo com Ele e provar de coisas que você, nem eu e você imaginamos, do nosso paladar espiritual, que está guardada do céu para as nossas vidas. A Bíblia diz que há uma mesa preparada, uma mesa posta diante de nós, que Deus coloca uma mesa diante de mim e de você, mas muitas vezes nós não participamos disso. Ora porque murmuramos, ora porque não queremos mesmo, nos contentamos com a pouca comida que nós temos. Sabe o que acontece? O problema disso aí? O problema é que nós começamos a comer um tipo de comida só, e o nosso organismo vai pedir as vitaminas ou os ingredientes que fazem parte das outras comidas. Você come só arroz, aí você não come feijão, que tem o ferro, que tem os outros minerais. O seu corpo vai pedir, vai necessitar. Você só come arroz. O outro só come feijão, feijão. Esquece do arroz, esquece da carne, esquece das outras coisas. Aí o corpo vai pedir as propriedades que estão no arroz, na carne, a proteína, as outras coisas. Aí começam os problemas. Aí começam os problemas de saúde, começam as doenças, começam os problemas. Trazendo isso para o mundo espiritual, nos acostumamos com uma vida de uma alimentaçãozinha medíocre espiritual. Aí começa a fraqueza na fé, aí começa a debilidade na palavra, começa a fraqueza na vida cristã, se manifesta a murmuração, se manifesta as dúvidas, se manifestam os problemas em nossa vida, porque estamos raquíticos espiritual.
Assim, se nos alimentarmos de alguma coisa só, o nosso corpo vai sentir falta dos outros nutrientes. Assim, na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não formos a palavra e absorvermos tudo que Deus tem para a nossa vida, vamos ficar raquíticos espirituais. Depois começa a doer a junta, aí vai falar assim: eu não consigo ajoelhar para orar. Aí começa a reclamação, a dor nas costas. Começam os problemas. Mas por quê? Se contentou só comer o arroz e o feijão, ou se contentou só com aquela vidinha espiritual. Culto, vai no culto e tá bom, acabou. Passa a semana inteira, acabou. Eu vou no culto, acabou. Passa a semana inteira e esquece que existe Deus. Não ora, não fala com Deus, não lê a Bíblia, não faz um jejum na vida, não põe um louvor para ouvir. Mas quarta-feira ou sexta, se der, eu vou na igreja. Domingo talvez. Aí começam as dores espirituais. Será que eu posso dizer assim? Começa a dor no espírito, na alma, as angústias, sabe? Começa as perseguições espirituais, as quedas espirituais. O diabo lança uma seta, adere, porque está sem o escudo da fé, e assim por diante. Por quê? Porque se acostumou a comer qualquer coisa. Isso quando não come qualquer coisa. Querido, é tão séria essa questão do nosso alimento. Jesus disse, nem só, na tentação no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem. Que pão que ele está dizendo? O pão natural, o pão físico. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, que sustenta o meu ser, é ela que me mantém de pé. Porque eu e você fomos criados pela palavra. Ele é a palavra, Ele nos deu vida, Ele soprou no nosso espírito. Aliás, Ele soprou o nosso espírito. Então a nossa alimentação balanceada é em Deus. E eu posso dizer que o meu nutricionista é Jesus, e eu preciso ir a Ele todos os dias. E tem gente muito preocupada com o corpo. Não, eu tenho um nutricionista e eu tenho como é que chama? Personal trainer. Corpo, malhar, tá, malhar. Mas e o nutricionista espiritual? E o personal trainer espiritual, que se chama Jesus? E esse aí? Deixa eu falar para você, querido, esse aí você não precisa pagar nada para ele. Lá da academia você tem que pagar caro para ter um camarada ou uma mulher lá no seu pé. Não, malha agora o bíceps, agora malha as coxas, malhando, para ficar em cima de você. Não, você não pode comer gordura, você tem que comer isso. Não come o glúten, vai, fica aqui. Sabia que tem um personal trainer que está aqui nessa noite, e um nutricionista espiritual que está aqui nessa noite, e que tem para você uma palavra, que tem para você uma comida balanceada, para não deixar você raquítico? E você não precisa pagar nada por isso, meu irmão. Nada, Ele já pagou tudo. Você só precisa querer. Em 1 Pedro 2 diz o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sabe qual é o leite racional que Pedro está falando? A palavra. Nós temos que desejar como criança que está no peito da mãe, desejar o leite como um recém-nascido, desejar a palavra, desejar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E muitos estão vivendo dessa maneira porque não tem a palavra. Agora, se eu perguntar para você quem que é a palavra, você sabe quem que é a palavra? João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Verbo é a palavra. João está dizendo, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o próprio Deus é a palavra, Jesus é a palavra encarnada. João também diz no versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e
de verdade. E o verbo e a palavra habitou. A palavra habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E a palavra continua habitando pelo Espírito Santo. Eu lembro de Davi dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Davi sabia a necessidade que ele tinha da palavra dentro dele, para não pecar contra Deus, para não cair, para não se afastar da vontade de Deus, para ser firmado na presença de Deus. Sabe, querido, entre outras palavras, o que Deus está dizendo nessa noite, se pudesse resumir para você, Deus está dizendo: alimente-se de mim. Alimente-se de mim. Venha a mim e coma e beba. Alimente-se de mim. Na presença de Deus. Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Sabia, entre todos os eu sou, desde lá de Êxodo 3, quando Deus da sarça librada, a sua voz disse: eu sou. Diga para Faraó que o eu sou o enviou. Desde lá da sarça ardente, Jesus manifesta o eu sou, porque é o mesmo que se manifestou na sarça. Aqui em João 6,35, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: eu sou o próprio pão que desceu do céu. Eu sou. Sabe o que significa eu sou? Quando Deus se revela para Moisés dizendo eu sou, Moisés perguntou: quem é o Senhor? Até então Moisés não tinha experiência com Deus. Foi o início da sua experiência ali, Êxodo capítulo 3. Mas quando eu for para Faraó, Senhor, o que eu vou dizer? Qual o Deus que me enviou a ele? Deus disse: Moisés, diga para ele que o eu sou o enviou. Deus não disse: eu sou o Deus fulano de tal, eu sou o Deus Beltrano. Ele disse: eu sou. Não existe outro, só existe um. Eu sou. Eu sou, ele não pode ser lido pela nossa língua comum, porque são 4 consoantes. Quem pode ler? YHWH. Quem pode ler isso? E com o passar do tempo foi traduzido para Yahvé, para Jeová, para que ficasse fácil a nossa compreensão. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou Deus, não existe outro. Jesus está respondendo e falando a mesma coisa para os seus discípulos em João 6,63. Eu sou, é o mesmo que apareceu para Moisés. Eu estou aqui, eu sou o pão da vida. Eu que trago a vida, eu que alimento os homens, eu que sacio a fome da alma, do espírito do ser humano. Era o que Jesus estava dizendo. Jesus disse ainda nesse mesmo capítulo, ele disse no versículo 48 a 51: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, vive para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. E Jesus deu a sua própria carne para a minha vida e para a sua vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: o que eles comeram no deserto foi o maná, e nem eles mesmos conheceram. Mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Sabe, querido, que mesmo nesse contexto aqui, em João 6, a partir do versículo 48 em diante, você vai ver alguns discípulos questionando Jesus. Abra sua Bíblia em João 6, vamos ver lá esse texto. Evangelho de João capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Jesus estava dizendo: eu multiplico pão, peixe, eu abençoo transbordantemente. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram. Está todo mundo de barriga cheia, sabe que ao meu redor não fica ninguém com fome. Jesus estava dizendo isso: quem me segue não vai ficar com fome, pode ficar tranquilo que vai ter comida em abundância. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Jesus disse: em verdade vos digo que me buscais não
porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes o pão a comer. Isso disseram. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Percebe que Jesus está fazendo uma comparação. O pão que Moisés deu, vocês comeram, depois vocês tiveram fome novamente, e com o passar do tempo morreram. A geração do passado. Ele está dizendo agora, o pão que veio do céu, ele vai trazer vida ao mundo. Ele está falando de uma garantia eterna. Se você comer o pão que se chama Jesus, você vai ter vida de Deus na sua vida. Versículo 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus fala das duas necessidades, fome e sede. No Salmo 42, Davi revela que a sua alma tem sede de Deus. Davi disse: a minha alma te anela, Senhor, a minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça brama pelas correntes das águas. Sabe o que é a corça? Alguém conhece a corça? A corça, aquele animal, parece um cavalo, uma espécie de um cavalo, mas não é um cavalo, uma corça. Ela corre ligeiramente para as correntes das águas. E a corça, o que é impressionante na corça é que ela não bebe qualquer água. Ela procura águas cristalinas, águas limpas. Ela quer uma água boa, de qualidade, senão ela não bebe. E quando ela descobre um lugar que as águas são boas, ela corre para aquele lugar. E Davi faz essa analogia, essa comparação, essa metáfora. Assim como a corça, ela corre, ela brama pelas fontes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aí Davi fala mais uma coisa, ele fala: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Davi está falando com a sua alma. A corça corre pelas águas, a minha alma anela por Deus, pela sua presença. Quando eu entrarei e me apresentarei diante da face do meu Deus. Está dizendo: alma, apressadamente corre para Ele, porque Ele vai matar a sua sede, Ele vai saciar a sua necessidade. Corre para Ele, Ele está dizendo, para a sua própria alma. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Pão e água na presença de Deus. Versículo 41. Murmuravam. O que o povo fez no passado? Em Êxodo 16? Murmuravam. Interessante. Deus proveu o maná no deserto e eles murmuravam. O próprio pão estava presente e eles murmuravam. João 6,41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: não é Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Sabe, irmão, tem gente que só olha Jesus para o seu lado humano, só olha para a humanidade de Jesus. Jesus nasceu de Maria, tinha o seu pai José, o seu pai adotivo. Aí depois Jesus cresceu, caminhava ali, cresceu em Nazaré, né? Ajudou o seu pai José como carpinteiro, foi carpinteiro. E as pessoas olhavam para Jesus, alguns judeus diziam assim: esse aí, rapaz, esse é o filho da irmã Maria, rapaz, morava lá perto de casa, você fazia banco com o pai dele, mesa, ele era carpinteiro, conheço ele. Em outras palavras, os judeus estavam dizendo isso, estavam murmurando. Ele está dizendo que ele é o pão descido do céu, mas ele é o filho da Maria, o filho do José. Sabe, tem gente que olha para Jesus só nesse parâmetro, olha para Jesus só como filho da irmã Maria, só como filho de José, só como homem natural. E era assim que o povo no deserto estava murmurando contra Deus, porque não cria na provisão de Deus, só olhavam para as coisas naturais, só olhavam para a comida natural. Jesus mesmo disse no próprio texto que nós lemos: vocês estão me buscando, não foi por causa dos sinais não, vocês estão me buscando por causa do pão que eu multipliquei.
Irmão, olha para a igreja de hoje. Olha para essa igreja de hoje corrompida sobre a face da terra. A igreja vai atrás de Jesus para quê, irmão? A igreja vai atrás de Jesus por causa da prosperidade, do dinheiro, da casa na praia, no campo, do carro importado, dos apartamentos, do dinheiro. As pessoas vão atrás de Jesus por causa da comida e da bebida dessa terra. As pessoas vão atrás de Cristo por causa das coisas, das bênçãos. Jesus disse: vocês estão me buscando, não é por causa dos sinais não, e nem porque por causa do reino dos céus. Vocês estão me buscando por causa da comida e da bebida, por causa do carro novo, por causa da fama, por causa do dinheiro, de uma boa vida. Chega aqui no versículo 42, ele diz: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz agora desci do céu? Como que você desceu do céu? Você cresceu junto comigo, rapaz. Você era meu vizinho. Versículo 48, acompanha João 6,48. Jesus disse mais uma vez: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a sua carne a comer? Os homens achavam que iam comer a carne de Jesus. Jesus está falando de algo espiritual. Eles estavam pensando: alguém vai comer a carne de Jesus, a pele dele? Versículo 53, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui está a chave. Quem vive comigo, quem se alimenta da vida espiritual, quem se alimenta da minha palavra, quem está em harmonia comigo, ligado comigo, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: enquanto você estiver ligado comigo, a minha substância vai entrar em você, a minha vida vai entrar em você, e naquele grande dia eu vou ressuscitar você, porque você está ligado a mim. É isso que ele está dizendo. Versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A minha carne, você acha que verdadeiramente está aqui por acaso, irmão? A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus está dizendo: minha carne, sangue, pode suprir verdadeiramente a sua vida espiritual. 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pacto, aliança, convivência, comunhão. 57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. E ele volta a dizer novamente: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus está falando de vida eterna. Quem está com Ele, quem se alimenta dEle, quem vive com Ele, tem vida eterna. E eu termino aqui, versículos 60 e 63. 60, aliás. Muitos, pois, dos judeus, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Primeiro eles murmuravam, agora eles disseram assim: é duro de ouvir essa palavra. Tu és o pão? Tu és pão? É duro de ouvir esse discurso. Jesus cresceu no nosso meio, está falando que é o pão de Deus. É duro de ouvir essa palavra. Mas Jesus em si mesmo, versículo 71, mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam, disse aos seus discípulos: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse o Filho do Homem para onde primeiro estava? E lá embaixo no versículo 67, perguntou então Jesus aos 12. Aí Jesus pergunta para os particulares. Aqui tinha uma multidão de discípulos, só que agora Jesus pergunta para os seus mais chegados, 12. Olha o que Jesus pergunta, versículo 67. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Está todo mundo dizendo que eu não sou o que eu sou. E vocês que estão mais perto de mim, vocês querem sair também?
vocês também vos escandalizam? Vocês não acreditam em quem eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Aleluias! Quando Jesus pergunta para Pedro, querido, dos seus discípulos em especial, Pedro se levanta e diz: Senhor, nós vamos para onde? Aonde que nós vamos nos alimentar? Nem os restaurantes mais sofisticados de Jerusalém, ou de Nazaré, ou de Belém, ou de qualquer lugar, nem o chefe mais importante pode nos alimentar. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Do que você está se alimentando nesses dias? E aqui eu termino, querido. Hoje é noite de nós provarmos uma comida nunca provada da presença de Deus. Hoje é a noite, hoje é o dia em que sua fome e sede serão verdadeiramente saciadas. Se você crê e quiser, não saia daqui sem comer e beber tudo que Deus ofereceu ou oferece para você nessa noite. Amém? Eu quero ler o último texto com base nessas palavras. Apocalipse 3:20, que é bem conhecido. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, a água e a pão. Eu estou batendo na sua porta, eu quero entrar. Hoje Deus quer fazer uma coisa nova. Ele quer que você prove uma comida nova. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. No nome de Jesus, se você sentir o desejo de vir aqui à frente, eu quero orar por você. Quero que você saia do seu lugar e venha à frente, no nome de Jesus.